Alegria por estarmos juntos nesse dia 29 de setembro, dia em que celebramos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os três arcanjos que têm cada um uma função de proteção na nossa vida, para o combate espiritual, para a cura, mas também para a escuta da palavra de Deus, e devemos aceitar e acolher essas ajudas do céu. Hoje o livro de vida que o número do nosso livro de vida que meditamos é o 314. O moderador geral representa a comunidade. O fundador, o formador geral e o moderador geral representam a comunidade. O moderador geral é o guardião e da fidelidade da comunidade à sua vocação, mantendo a comunhão com o fundador e o formador geral. Ele alimenta um laço estreito com o fundador e o formador geral, a fim de garantir o carisma fundador, a fonte de inspiração inicial e renovada que o Senhor quer dar no segmento e na origem do carisma de fundação. Ele recebe os engajamentos comunitários e os votos da vida consagrada no decurso das celebrações. Vigia sobre a comunhão da comunidade com a igreja e seus pastores, assegura o contato regular com o bispo garante da comunidade e os bispos das diferentes casas da comunidade. Garante a fidelidade da comunidade à sua vocação, estando sempre em coerência com o carisma fundador. O moderador geral representa a comunidade, as casas nos diferentes lugares do mundo que visita. Escolhe, de acordo com o seu conselho, um encônimo geral para a gestão dos bens materiais, assim como os diversos responsáveis de serviços gerais, apostólicos, espirituais e materiais. Então, nesse número se vê a importância de alguém que faça essa unidade com as estruturas, tanto o fundador como aquele que é o responsável da formação geral, também com os vários responsáveis das casas e os responsáveis dos ministérios apostólicos e os diversos ministérios como o economato geral, mas também e sobretudo também com os nossos bispos. E por isso o moderador geral visita as casas, é isso que eu estou me preparando para fazer nesse tempo de outubro, o tempo que visitarei as casas da Europa e também as casas da África. Então, alegria por viver esse momento bonito de visitação para que todos sejamos fiéis ao carisma fundador. Apocalipse 12, temos duas leituras hoje possíveis, Daniel 7 e Apocalipse 12, 7 a 12, mas vou escolher essa leitura muito bonita de Apocalipse 12. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte do céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Bonito essa luta espiritual em que o dragão é vencido. E o dragão é vencido por causa desses anjos, esses arcanjos que lutam, que nos ajudam também nesses combates espirituais. E ele é expulso. E qual é a característica do dragão? A acusação dos irmãos noite e dia. Quando nos sentimos acusados ou quando temos a tentação de acusar alguém, atenção, porque o dragão está perto. É obra do dragão, é inspiração do dragão, é sopro do demônio, e por isso nós devemos rejeitar todo tipo de acusação, todo tipo de acusação ou que fazemos ou que somos habitados e forçados a viver sob esse jugo. Foram expulsos esses espíritos acusadores e agora se realiza a salvação, o poder do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Cristo vem para expulsar o demônio, Cristo vem para expulsar aquele que nos acusava noite e dia, e pelo seu sangue e pela sua palavra, ele nos liberta.
Por isso que vivermos a Lexio diariamente, vivermos sob essa proteção do sangue de Jesus, sob o poder da sua Santa Cruz, é uma forma muito profunda de sermos exorcizados e de expulsar o demônio que nos acusa noite e dia. Salmo 137, eu te celebro, Senhor, de todo o coração, pois ouviste as minhas palavras, as palavras da minha boca. Na presença dos anjos eu canto a ti, eu me prostro voltado para o teu sagrado templo. Celebro o teu nome por teu amor e verdade, pois tua promessa supera tua fama. Quando eu gritei, tu me ouvistes e aumentaste a força dentro de mim. Todos os reis da terra te celebram, Senhor, pois eles ouvem as promessas da tua boca. E cantam os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor. De todo o coração te celebro, Senhor, porque ouvistes as palavras da minha boca, e na presença dos anjos eu canto a ti. Termos a consciência desse mundo invisível, mas tão real, que é o mundo dos santos, que é o mundo dos anjos, é já uma beatitude reservada aos filhos de Deus. Temos a certeza que não estamos sós, nos debatendo contra os espíritos malignos, mas que temos a corte celeste, todos os anjos, todos os santos. E nesse tempo em que fazemos essa novena a Santa Teresinha do Menino Jesus, é muito importante termos a consciência que somos ajudados pelos santos. Todas as noites a comunidade Sementes do Verbo tem feito ao vivo essa novena com você, então não perca hoje à noite mais uma noite de novena para pedirmos justamente a intercessão dos santos. O Evangelho de hoje, João 1, 47 a 51, Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito, és um verdadeiro israelita em quem não há fraude. E Natanael lhe disse, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe respondeu, crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E te disse, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos do Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ser reconhecido, visto, conhecido pelo amor de Deus, pelo olhar de Deus, é uma grande graça. E quando temos essa graça de intimidade com o Senhor, em que nos sentimos amados, conhecidos, reconhecidos pelo próprio Deus, aí podemos ser livres de viver com o céu aberto, livres de viver sob o olhar de Deus Pai, livres de viver sob a inspiração, a voz de Jesus que nos conhece e por isso pode nos orientar, livres também de nos deixarmos conduzir pela moção do Espírito Santo. Os céus abertos é isso que o Senhor quer hoje nos dar como graça. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjos, essa grande festa hoje do céu, porque justamente São Miguel é tido como padroeiro da Igreja Universal, São Gabriel o anjo da encarnação e talvez também o da agonia no Jardim das Oliveiras, e São Rafael é o guia daqueles que viajam, daqueles que precisam de cura. Então rezemos por esses três santos arcanjos que rezemos com eles, esses três santos que nos deixam fortes no combate espiritual, que também nos anunciam a vontade de Deus e que nos caminhos da nossa vida estão lá para nos curar de todas as chagas, de todos aqueles que podem nos ferir, e por isso peçamos essa cura, esse toque desse arcanjo para a nossa alma. São Gregório Magno hoje nos dá uma palavra sobre o ofício que o anjo tem, justamente. É preciso saber que a palavra do anjo indica ofício, não a natureza, pois estes santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados anjos, porque somente são anjos quando por eles é feito algum anúncio. Aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos, e aqueles que anunciam fatos maiores são ditos arcanjos. Também agora quero vos dar essa catequese do Santo Padre. Cada quarta-feira o Santo Padre faz uma catequese e ele tem feito um belíssimo percurso sobre justamente a graça do discernimento espiritual, saber discernir as coisas
da terra e as coisas do céu. E por isso, cada quinta-feira, se você ainda não conseguiu ver, depois dessa Lectio Divina, nós passamos esses 8 minutos de catequese tão profunda do Santo Padre. Que Deus nos abençoe, que abençoe toda a nossa família espiritual nessa quinta-feira, unidos, sem nos deixarmos acusar com aquele que acusa os filhos de Deus noite e dia, mas ao contrário, nessa proteção dos santos arcanjos, na proteção do sangue de Jesus, na proteção da sua palavra. Com vocês agora, o Santo Padre. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora então a catequese do Papa Francisco, mais uma vez sobre o discernimento. Convidamos a você a seguir conosco então as palavras de Francisco nesta quarta-feira, 28 de setembro. O Papa faz a catequese, como dissemos, em italiano e depois nas várias línguas a síntese das suas palavras. Fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Retomemos então as catequeses sobre o tema do discernimento. Porque é muito importante o tema do discernimento para saber o que ocorre dentro de nós. Muitas vezes sentimentos, devemos discernir de onde vêm, para onde me levam, a qual decisão. E hoje então nos concentraremos no primeiro dos seus elementos constitutivos, que é a oração. Para discernir, é necessário em um ambiente, num estado de oração. A oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual, sobretudo quando envolve os afetos, permitindo dirigir-nos a Deus com simplicidade e familiaridade, como se fala a um amigo. É saber ir além dos pensamentos, entrar em intimidade com o Senhor, com uma espontaneidade afetuosa. O segredo da vida dos santos é a familiaridade e a confiança em Deus, que cresce neles e os torna cada vez mais fácil de reconhecer o que lhe agrada. A oração verdadeira é familiaridade e confidência com Deus. Não é rezar oração como um papagaio, blá, blá, blá. A verdadeira oração é essa espontaneidade com o Senhor. Essa familiaridade supera o medo, a dúvida de que a sua vontade não é para o nosso bem. Uma tentação que às vezes atravessa os nossos pensamentos, tornando o coração inquieto, incerto e amargo. O discernimento não pretende uma certeza absoluta, porque não é um método químico puro. Não pretende ter essa certeza absoluta, porque diz respeito à vida. E a vida nem sempre é lógica. Apresenta muitos aspectos que não se deixam encerrar numa única categoria de pensamento. Gostaríamos de saber exatamente o que se deveria fazer, no entanto, até quando acontece, nem por isso agimos sempre em conformidade. Quantas vezes também nós vivemos a experiência descrita pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Tantas vezes. Não somos apenas razão, não somos máquinas. Não é suficiente receber instruções para as pôr em prática. Os obstáculos, assim como as ajudas a decidir-se pelo Senhor, são, acima de tudo, afetivos do coração. É significativo que o primeiro milagre realizado por Jesus no Evangelho de Marcos seja um exorcismo. Na sinagoga de Cafarnaum, liberta um homem do demônio, livrando-o da falsa imagem de Deus que Satanás sugere desde as origens. Ou seja, de um Deus que não quer a nossa felicidade. O endemoniado sabe, diz o Evangelho, sabe que Jesus é Deus, mas isso não o leva
a acreditar nele. Com efeito, diz: vieste a arruinar-nos. Muitos cristãos, inclusive muitas pessoas, inclusive cristãos, pensam a mesma coisa. Que Jesus pode até ser o Filho de Deus, mas duvidam que Ele quer a nossa felicidade. Aliás, alguns temem que levar a sério a sua proposta, aquilo que Jesus nos propõe, significa arruinar a vida, mortificar os nossos desejos, as nossas aspirações mais fortes. Às vezes surgem dentro de nós esses pensamentos, que Deus nos pede demasiado, temos medo, que Deus nos pede demasiado, ou que quer privar-nos do que temos de mais querido, em síntese, que não nos ama verdadeiramente. Ao contrário, na nossa primeira audiência, vimos que o sinal de um encontro com o Senhor é alegria. Quando eu tenho uma oração, quando encontro o Senhor, eu estou alegre, fico alegre. É uma coisa bonita. Por outro lado, a tristeza ou o medo são sinais de distância dele. Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos, diz Jesus ao jovem rico. Infelizmente, para aquele jovem, alguns obstáculos não lhe permitiram satisfazer o desejo que tinha no coração de seguir mais de perto o bom mestre. Era um jovem interessado, empreendedor. Tinha tomado a iniciativa de se encontrar com Jesus, mas vivia também muito dividido nos afetos. Para ele, as riquezas eram demasiado importantes. Jesus não o obriga a decidir, mas o texto observa que o jovem se afasta de Jesus triste. Quem se afasta do Senhor nunca se sente satisfeito, mesmo que tenha à sua disposição uma grande abundância de bens e possibilidades. Jesus nunca obriga, nunca. Jesus faz ver a vontade que com tanto coração faz você saber, mas deixa você livre. E isso é coisa muito bonita da oração com Jesus, que liberta, que nos livra, nos deixa livres. Mas quando nós nos distanciamos do Senhor, permanece a tristeza. Fica alguma coisa feia no nosso coração. Discernir não é fácil, porque as aparências enganam, mas a familiaridade com Deus pode dissipar delicadamente dúvidas e medos, tornando a nossa vida cada vez mais receptiva à sua luz suave, de acordo com a bonita expressão do beato John Henry Newman. Os santos brilham com luz refletida, mostrando nos gestos simples do seu dia a presença amorosa de Deus, que torna possível o impossível. Disse que dois cônjuges que viveram juntos durante muito tempo, amando-se, acabam por se assemelhar um ao outro. Algo análogo pode-se dizer da oração afetiva. De modo gradual, mas eficaz, tornando-nos cada vez mais capazes de reconhecer o que conta com naturalidade, como algo que brota das profundezas do nosso ser. Estar em oração não significa dizer palavras, palavras e palavras, não. Estar em oração é abrir o coração a Jesus, aproximar-se de Jesus, deixar que Jesus entre no meu coração e nos faça sentir a sua presença. E ali podemos discernir quando Jesus, ou quando somos nós com os nossos pensamentos, muitas vezes distante daquilo que quer Jesus. Peçamos então esta graça de viver uma relação de amizade com o Senhor, como um amigo fala com um amigo. Eu conheci um religioso idoso que era o porteiro de um colégio. E ele, todas as vezes que podia, se aproximava da capela, olhava o altar e dizia tchau.
tinha essa proximidade com Jesus. Ele não tinha necessidade de blá, blá, blá. Simplesmente tchau. Oi. Ele está perto como estou perto. Esta é a relação que nós devemos ter na oração. Proximidade. Proximidade afetiva, como irmãos. Proximidade com Jesus. Um sorriso, um simples gesto. E não recitar palavras que não chegam ao coração. Falar com Jesus é como um amigo que fala a outro amigo. É uma graça que devemos pedir uns para os outros. Ver Jesus como o nosso amigo, nosso maior amigo e fiel amigo, que não chantageia, sobretudo, que nunca nos abandona, nem sequer quando nos afastamos dele. Ele está ali na porta do coração. Eu de você não quero nada, mas ele está ali, quieto, permanece, perto, né? Perto do coração, porque ele é sempre fiel. Vamos avante com esta oração. Digamos a oração do oi. Tratar o Senhor com o coração. A oração do afeto, da proximidade, com poucas palavras, mas com gestos e com obras boas. Muito obrigado. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.